Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Comunismo e religião. Mas diante destas ameaçadoras tentativas, não podia calar-se nem de fato se calou a Igreja Católica. Não se calou esta Sé Apostólica, que muito bem conhece que tem por missão peculiar defender a verdade, a justiça e todos os bens imortais, que o comunismo despreza e impugna. Já desde os tempos em que certas classes de eruditos pretenderam libertar a civilização e cultura humanística dos laços da religião e da moral, os nossos predecessores julgaram que era seu dever chamar a atenção do mundo, em termos bem explícitos, para as consequências da descristianização da sociedade humana. E pelo que diz respeito aos erros dos comunistas, já em 1846, o nosso predecessor de feliz memória, Pio IX, os condenou solenemente, e confirmou depois essa condenação no sílabo. São estas as palavras que emprega na encíclica Que Pluridos, para que, tende, essa doutrina nefanda do chamado comunismo, sumamente contrária ao próprio direito natural, a qual, uma vez admitida, levaria à subversão radical dos direitos, das coisas, das propriedades de todos e da própria sociedade humana. Encíclica Que Pluridos, 9 de novembro de 1846. Acta Pio IX, vol. E página 13. Cf. Sílabo, IF, alias, vol. E página 170. Mais tarde, outro predecessor nosso de imortal memória, Leão Chiei, na sua encíclica Quod Apostolici Numeris, 28 de dezembro de 1878, Acta Leonis 13, vol. E página 40, assim descreveu distinta e expressamente esses mesmos erros. Peste mortífera que invade a medula da sociedade humana e a conduz a um perigo extremo. E com a clarividência do seu espírito luminoso, demonstrou que o movimento precipitado das multidões para a impiedade do ateísmo, numa época em que tanto se exaltavam os progressos da técnica, tivera origem nos desvarios de uma filosofia que de há muito porfia por separar a ciência e a vida da fé da Igreja. Papa Pio XI. Não se pode ser cristão e comunista, nem seguidor de qualquer uma das vertentes do comunismo, o que inclui o socialismo defendido pelo PT, PCdoB, PSB, etc. A doutrina comunista que em nossos dias se apregoa, de modo muito mais acentuado que outros sistemas semelhantes do passado, apresenta-se sob a máscara de redenção dos humildes. E um pseudo-ideal de justiça, de igualdade e de fraternidade universal no trabalho, de tal modo impregna toda a sua doutrina e toda a sua atividade do misticismo hipócrita, que as multidões seduzidas por promessas falazes e como que estimuladas por um contágio violentíssimo lhes comunicam ardor e entusiasmo irreprimível, o que é muito mais fácil em nossos dias, em que há pouco equitativa repartição dos bens deste mundo, dá como consequência a miséria anormal de muitos. Proclamam com orgulho e exaltam até esse pseudo-ideal, como se dele se tivesse originado o progresso econômico, o qual, quando em alguma parte é real, tem explicação em causas muito diversas, como, por exemplo, a intensificação da produção industrial, introduzida em regiões que antes nada disso possuíam, a valorização de enormes riquezas naturais, exploradas com imensos lucros, sem um menor respeito dos direitos humanos, ou o emprego enfim da coação brutal que dura e cruelmente força os operários a pesadíssimos trabalhos com um salário de miséria.
Ora, a doutrina que os comunistas em nossos dias espalham, proposta muitas vezes sob aparências capciosas e sedutoras, funda-se de fato nos princípios do materialismo chamado dialético e histórico, ensinado por Karl Marx, de que os teóricos do bolchevismo se gloriam de possuir a única interpretação genuína. Além disso, o comunismo despoja o homem da sua liberdade, na qual consiste a norma da sua vida espiritual, e ao mesmo tempo priva a pessoa humana da sua dignidade, e de todo o freio na ordem moral, com que possa resistir aos assaltos do instinto cego. Em todo o tempo anda o amigo e na hora da angústia, nasce o irmão. Provérbios 17:17. Futuro do Brasil enriquece com dinheiro com retorno pela vocação para herói. Só o conhecimento liberta o homem.